Glória a Deus, nós somos dele. Agradeço a Deus por esse tempo que o Senhor tem preparado para a gente, por cada um de vocês que acreditou nessa proposta que o Senhor colocou no nosso coração. Ainda é o primeiro dia de grandes coisas que o Senhor realizará aqui neste lugar. E hoje, para iniciar essa conferência, que nos desafia a ir para fora e usar nossa vocação, e sermos influência, e sermos relevantes. Nós, para você que estudou a proposta dessa conferência, aonde nós estamos preocupados em atingir as esferas da sociedade. Nós trouxemos pessoas que estão sendo relevantes na sociedade, pessoas que nós conhecemos, como o Coral Quemuel está na Avenida Paulista ganhando vidas e vidas para Jesus lá. Se você ainda não viu, entre somente lá na página, vai um dia lá para vocês verem o que acontece naquele lugar. Mostrou uma foto para o pastor Davi Lago aqui para mim, galera toda lá, e eles sobem lá, eles declaram, profetizam, falam sobre o Evangelho, e as pessoas estão vendo que Deus tem usado a vocação deles para poder glorificar o nome dele. E hoje, eu gostaria de convidar um amigo aqui hoje, muito querido, muito amado, que tem sido influente, né? Ele tem mestrado em Direito na PUC de Minas Gerais, é também um influenciador, escreve para o jornal, para o Estado, para o Estadão. Também, se você for verificar algumas matérias no G1, escritor, autor de alguns livros. E eu gostaria que você recebesse de uma forma muito honrosa esse meu irmão, meu amigo, que eu amo muito, querido Davi Lago. Vem para cá. Graças e paz, queridos. Pode tomar o seu assento. Obrigado, Neil Armstrong da NASA, está aqui do lado. Vamos abrir em Provérbios 22, verso 11. Provérbios 22, verso 11. Eu quero ler com vocês, bem direto ao ponto aqui, queridos. 3 trechos de Provérbios que nos ensinam a vivermos de uma maneira que nós vamos alcançar as esferas da sociedade. Amém, queridos? Esse é o tema dessa conferência, Alcance 55. Nós precisamos entender uma coisa bem simples. O que importa não é apenas o que nós fazemos, mas como nós fazemos. Amém, queridos? O que importa não é apenas o que nós fazemos, mas como nós fazemos. Então eu quero ler aqui em Provérbios com os irmãos essas orientações bíblicas, essa sabedoria milenar de Provérbios, sobre como então a maneira. O primeiro texto é Provérbios 22, 11. Olha que legal. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Então a primeira maneira de ser promovido na vida, olha aí. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. O segundo texto, no capítulo 22, verso 29, diz assim: você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Então você já observou alguém que é bom naquilo que faz? Ele vai ser promovido. E o último texto, Provérbios 25, versos 6 e 7. Vamos ler Provérbios 25, versos 6 e 7. Diz assim: não se engrandeça na presença do rei, e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Então, é o rei que convida, não é você que fica se convidando. Vamos orar. Nós te louvamos, a Deus, por essa conferência. Te louvamos, a Deus, pela vida do pastor Fábio Mica, de toda a equipe. Que seja uma bênção esses dias aqui, Senhor. Que seja uma bênção, que seja um tempo especial, um tempo de respostas, de reflexão. Um tempo, ó Deus, de novas amizades, de novas conexões. Que possamos, ó Pai, sair daqui melhores esses dias. Te louvamos, ó Pai, pela igreja do Nazareno Central aqui em Campinas, ó Deus, que há tantos anos tem sido uma bênção para o nosso país, para, ó Deus, todos nós. Obrigado, Senhor, pelo Coral Quemuel,
como é maravilhoso ver o que o Senhor tem feito através da vida dos seus servos, ó Pai, das suas servas. Continue, ó Deus, prosperando, abençoando os seus caminhos. Fica conosco, ó Pai. Colocamos a nossa vida diante do Senhor, a nossa nação diante do Senhor. Oramos pelo Brasil. Tem misericórdia da nossa nação, Pai. Uma nação ainda muito violenta, muito agressiva. Ó Deus, nós temos, ó Deus, muitos motivos, ó Pai, para orar pela nossa nação, mas em especial oramos por paz no nosso país, Senhor Jesus, porque são tantas pessoas assassinadas no Brasil. Usa essa conferência, usa as nossas vidas pela Tua misericórdia, para que possamos sair daqui cumprindo a Tua vontade. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Então, queridos, o título dessa nossa breve meditação é: seja um problema a menos no mundo. Glória a Deus, amém, queridos? Seja um problema a menos no mundo. Tem aquela frase famosa, eu acho que é do Gandhi, você vê ela repetindo aí, está no Instagram de muita gente, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. É muito otimista essa frase, meus irmãos. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Ela é poética, ela é bonita, mas ela é meio distante assim da realidade. As pessoas, eu estou repetindo muito isso, a irmã não arruma a bolsa dela. Como é que vai arrumar a bolsa de valores? O jovem não arruma a cama, quer arrumar o Brasil. Então, às vezes a gente precisa amadurecer o nosso discurso. E esse é o objetivo dessa conferência. Amém, queridos? Pastor Mica, desde que ele me ligou, me chamando, ele falou: Davi, a gente precisa agora começar a levar mais a sério esse papo de mudar as coisas. E aí, orando, lendo a Bíblia, me veio isso à cabeça. Eu completei agora em maio, dia 26 de maio, 18 anos pregando a palavra. Eu sou um idoso, eu estava na parte dos idosos aqui, meus irmãos. 18 anos pregando a palavra. Eu comecei a pregar precoce, muito cedo. Está aqui o pastor Cristiano Malta. Quantos anos a gente caminhando aí. E aí, se tem uma coisa que a gente aprende pastoreando, cuidando de pessoas, você tem que valorizar mais os pastores que têm vocação de verdade. Amém, queridos irmãos? Eu não estou aqui legislando em causa própria, não. Eu estou aqui falando um compromisso bíblico. Você valorizar os pastores vocacionados, gente que tem um chamado para cuidar de vidas. É muito difícil ser um pastor de verdade. É muito difícil ser um pastor. É muito difícil você se colocar o tempo inteiro exposto, o tempo inteiro falando, expondo a família. É muito difícil. Por isso, estende a mão aqui para os pastores, para o Mica, para o Cristiano, está aqui o Wildo. Estende a mão aí, nós vamos orar aqui simbolizando os pastores. Deus, nós oramos pelos pastores no Brasil, suas famílias. Abençoa aqui, Senhor, o pastor Flávio, da Igreja de Nazareno, o pastor Aguiar. Ó Deus, precisamos de pessoas vocacionadas, ó Deus. Precisamos de pessoas com amor no coração e não exploradores do rebanho, como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, falsos profetas, lobos vestidos em peles de ovelha. Levanta uma geração amorosa, calma, pacífica, em nome de Jesus nós oramos, amém, queridos? Então, quando o Fábio falou comigo, e aí eu fiquei pensando sobre isso, porque na caminhada pastoral, teve um dia, meus irmãos, na Copa do Mundo no Brasil em 2014, que eu assisti o Brasil e Chile no Mineirão. Graças a Deus não foi com a Alemanha, Deus teve misericórdia da minha vida. E eu assisti Brasil e Chile no Mineirão, aquela alegria, só de cantar o hino nacional você chora, aquela felicidade, classificou sufoco nos pênaltis, e aí todo mundo chorando, os jogadores tudo banana, chorando, tanto é que tomaram de 7 depois. Dali, daquele momento feliz, o Brasil vai ganhar a Copa, tal, eu saí para um velório. E aí fui para um velório, morreu uma pessoa, o pai de um jovem da igreja, e eu tive que sair de um lugar de festa, de alegria, para um lugar de luto. Então a vida de um pastor, ela é muito difícil. Por quê? Porque um marceneiro, um design de móveis, design de púlpitos, é uma profissão, tá vendo? Alguém fez esse design aqui desse púlpito. Ela começa a construir e termina. O engenheiro que organizou essa construção termina. O advogado, a causa ganha ou não ganha, perde. O médico, o paciente é curado ou morre de uma vez. O pastor não tem fim o ministério do pastor. Porque é só na volta de Cristo que termina. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Não tem fim. Quando você ajuda a resolver o problema de uma família, o outro ficou endemoniado. Quando o outro fez o exorcismo, separou o casal aqui, o casal enchendo a paciência das pessoas,
para de brigar, casal, pelo amor de Deus. Aí está lá o cara batendo a mulher, tem que prender, tem que ir para cadeia nele. Lei Maria da Penha nesse vagabundo. Não é caso de pastor, polícia nele. Polícia. Aí resolveu o problema, que é polícia. Aí tem um outro drogado, enchendo a cara de droga. Aqui pregou para o menino, ajudou o infeliz, fala de Jesus, explica para o menino. Mas não, ele quer ser um drogado, ele quer encher a cara. Não adianta explicar, está lá internado, tem que ir lá visitar o infeliz. Tenha misericórdia de Deus, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, pastores. Porque não é fácil. Não é fácil. Você surtaria no primeiro dia. Como é que você fica? Você fica doido. Você fica pinel. É só problema. Não tem, as pessoas não te respeitam. As pessoas. Então, sermão, seja um problema menos no mundo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Só de você cuidar da tua vida é uma bênção. O Brasil anda. A humanidade caminha para frente. Quando você para de encher o saco, meus irmãos. Você para de perturbar. Para a pessoa que fica criticando, ela sempre critica alguém que fez mais que ela. Ela nunca faz nada. Aí você vai ver, vamos ver, o que você fez? Senta aí, mano a mano agora. Não tem nada para mostrar, não construiu nada, não ajuda ninguém, não liga para ninguém, não ama ninguém, desrespeita o próprio pai, a própria mãe, desrespeita todo mundo. Então, meus irmãos, vamos ser mais humildes. Vamos ser pessoas mais simples. E aqui, quem está entendendo o que eu estou falando? Amém, querido? Se não estiver entendendo, não estou nem aí hoje também. Hoje eu não estou nem aí mais para nada. Hoje é divã pastoral aqui, que só misericórdia de Deus. Isso que dá pregar 14 dias seguidos. Aqui em Provérbios, esse texto de Provérbios atravessou milênios. Tem mais de 3.000 anos esse texto. Esse texto tem mais de 3.000 anos. É um legado comum a nós cristãos e aos judeus. E aqui existe uma sabedoria muito profunda nos provérbios. E aqui é interessante, o que tem em comum nesses provérbios que nós lemos? Eles falam de alguém que é promovido para a mesa do rei. E aqui é uma linguagem antiga, não está falando do rei espiritual, na sala do trono, diante do trono, não é nada disso. É o rei, tinha um rei em Israel, tinha um rei, reis, governantes, pessoas em posição de autoridade. A Bíblia fala muito sobre isso. E aqui está falando, então, observações simples, claro, com aplicações espirituais. A primeira observação é que quem é essa pessoa, então, que é promovida? Quem é essa pessoa que para de dar trabalho e começa a construir? Primeiro, 22:11, se der para colocar lá o texto bíblico. Quem é sincero no coração, mas se expressa de modo elegante. Esse vai ser amigo do rei. Então, olha que orientação simples. Se você praticar isso, dessa conferência inteira, o mundo vai ser melhor. Primeiro, você ser sincero. Você não ser uma pessoa falsa, mentirosa, uma pessoa photoshopada na vida real, uma pessoa, a Bíblia fala muito sobre isso, sepulcro caiado, é um sepulcro pintado, enfeitado, mas tem podridão, ossos podres por dentro. Um fariseu, o hipócrita. Primeiro, seja sincero em nome de Jesus. Seja verdadeiro, fala a verdade para o seu pai, para sua mãe. Eu estou indo para um lugar, então você vai para um lugar. A pessoa de confiança é sim, sim, não, não. Eu não estou mais suportando gente que você tem que ficar pedindo para assinar no cartório, porque a palavra da pessoa não tem credibilidade. Então, primeiro, você quer ser promovido, você quer influenciar a esfera, o vale, o cume do monte, seja lá o que for, seja sincero, não seja mentiroso, não seja alguém que fala mal dos outros. A gente fica sabendo que você é um duas caras. Harvey Dent, você precisa ser uma pessoa, você tem que ser uma pessoa, olho no olho, que quando fala, está falado, quando erra, também fala, eu errei. Não fica justificando o erro. Justificar o erro é errar de novo. Fala, eu errei. Então tem muita gente falsa, pessoas falsas, pessoas que falam uma coisa, não cumprem o que falam, não prometem, não prometa nada. Então, uma primeira maneira que a gente aprende é ser mais sincero, ser mais tranquilo. Por exemplo, não fala que você vai fazer uma coisa que você não vai fazer, ou que você não sabe, ou não tem competência para fazer. Porque a pior coisa que tem para um líder, eu estou esperando a pessoa me responder um negócio, ela falou que ia fazer, ela falou que sabia fazer, aí ela não sabe fazer o negócio. Eu falei, ô infeliz, presta atenção,
Se você tivesse me explicado que você não sabia fazer, não tem problema, eu te dou outra oportunidade. Mas olha, você atrasou a vida de todo mundo, porque você é insincero, para não falar mentiroso ou burro. Você tem que ser educado com a pessoa. Você faltou sinceridade, você atrapalha a vida de todo mundo. Você é uma pessoa que está atrapalhando a tua própria vida. Você nem sabe o tanto que você está se atrapalhando. Então, meus irmãos, sejam mais sinceros, seja mais honesto. Eu sempre conto essa história. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu fui tentar o estágio no escritório do Dr. Edson Heckel, em Belo Horizonte, um escritório tradicional de advocacia, o Dr. Eduardo Neuschwander. Eu cheguei lá, todo molequinho com meu currículo. O que tinha no currículo? Nada, eu era estudante, estágio. Então não tinha nada no currículo, eu tinha que ir bem na entrevista. E aí eu cheguei na entrevista, quando eu entrei na sala, a doutora Janaína estava assim. Aí eu sentei e ela falou assim, ela não deu bom dia, paz do Senhor, paz da senhora, nada. Ela virou e falou assim, menino, você acredita que o último candidato que sentou aí, ele não sabia me dizer o que era um protocolo? Aí eu falei assim, protocolo? Quem não sabe o que é um protocolo? E meus irmãos, eu não tinha a menor ideia do que era um protocolo. Aí eu peguei e falei assim, protocolo. Eu falei, eu também não sei, mas eu aprendo. Eu falei, eu não sei também, mas eu aprendo. Ela falou assim, eu gostei de você. Você é burro igual os outros, mas pelo menos é esforçado. Você é esforçado. Ganhei a vaga, louvado seja o Senhor, meus irmãos. Eu ganhei a vaga, trabalhei lá, consegui um estágio muito legal. Sou muito agradecido lá até hoje ao escritório pela vaga, meu primeiro estágio no escritório de advocacia. Então você fala as coisas, você explica, seja mais sincero. Não promete coisas que você não pode cumprir. Para de dar aí uma de viagem na maionese, meus irmãos. Chega, mas aí, o que é o legal? Que não basta ser sincero. Aqui na nossa leitura está nos explicando que não a sinceridade pela sinceridade, não é o culto à sinceridade. Eu tenho que ser sincero, mas eu tenho que ser elegante na maneira de falar. Eu tenho que ser elegante. Eu estou me segurando aqui, hoje eu estou bem nervoso, meus irmãos, vocês perceberam? Você tem que ser elegante na maneira de falar. Então você tem que equilibrar a tua sinceridade com a capacidade das pessoas de escutar o que elas merecem. Então Jesus, ele fazia isso. Ele falava assim, olha, eu tinha muito mais para falar para vocês, mas eu não posso, porque vocês não têm capacidade de suportar o que eu tenho a dizer. Então é o princípio da misericórdia de Deus na nossa vida. Então Jesus falou, eu tenho misericórdia de vocês, eu não posso falar tudo o que eu gostaria, senão vocês saem chorando aqui. Vocês ficam chorando, vocês dão um chilique. Se ouvir, tem gente que não tem capacidade de levar uma bronca. Ela fez tudo errado, ela estragou tudo, e se você der bronca, ela ainda te processa ainda. Então você não pode ser uma pessoa hipersensível, mas você também não pode ser uma pessoa insensível com o sentimento dos outros. Amém, queridos irmãos? Então você ser essa pessoa elegante, como diz aqui na minha tradução NVI, ser essa pessoa com parcimônia, essa pessoa com equilíbrio. Como é difícil encontrar gente equilibrada, meus irmãos. Como é difícil isso. É tão raro que quando encontra, o rei quer ser amigo dessa pessoa. O rei, ele tem tantas tarefas, então ele tem que evitar o maior número de problemas possível do lado dele. Ele precisa de gente de confiança, de gente com tato. Meu avô dizia, se você quer pegar mel, não chute a colmeia. Se você quer pegar mel, vai com jeito. Então essa elegância, essa calma, essa prudência, falta tanto hoje na igreja brasileira. Parece bicho no poder, tudo assanhado com o poder, lambendo dinheiro, lambendo poder, lambendo cargos. Meus irmãos, vá para os quintos infernos, os cargos. Nós servimos Jesus de Nazaré, nós servimos a Deus. Não se pode servir a Deus e o dinheiro. Quem disse isso? Jesus. E aí o grau de cinismo em muitas igrejas, o pastor ainda fala assim, porque tem irmão que quando escuta falar de dinheiro, não tem que achar ruim que está falando de dinheiro não, irmão. Tem que achar ruim sim. Porque Jesus falou, ou você serve Deus, ou você serve o dinheiro. O que não pode achar ruim? Claro que pode achar ruim. É claro que pode achar ruim. Então, meus irmãos, você tem o crivo da palavra na tua vida.
Seja uma pessoa equilibrada, não vá assim, efeito manada para cima dos outros, não. Quem está entendendo? Amém, queridos irmãos? Eu sou o Teu Hayashi agora. Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido? Vamos pro descende, faz sentido? Então, meus irmãos, abre a mão assim, vamos pedir sinceridade e equilíbrio a Deus. Amém, meus irmãos? Abre a mão, Deus, a nossa primeira oração. Derruba mentira na nossa vida. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Ele mente desde o princípio, conforme as Escrituras. E quantas pessoas mentiram hoje, falam mentira o tempo inteiro, acostumaram a falar mentira. Mas olha também, Senhor, aqueles que são sinceros, mas não mensuram as palavras. São pessoas estúpidas, são pessoas ignorantes, são pessoas que não evoluem, não desenvolvem a elegância na vida delas, continuam cafonas para sempre. Continuam pessoas esquisitas, pessoas rudes. Coloca a doçura do Teu Espírito Santo na nossa vida. Coloca uma elegância espiritual na nossa vida, de falar com equilíbrio, de ter o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Em nome de Jesus nós oramos. Você recebe essa palavra na sua vida, amém, querido? Então olha que legal, sabe como é que a gente começa a mudar o Brasil? Quando a gente começa a trabalhar com sinceridade, mas ao mesmo tempo com elegância. Eu vou medir, eu vou colocar um filtro na minha boca. Eu não vou sair postando qualquer coisa. Eu não vou sair colocando fake news para frente. Eu vou checar a informação. Esses dias começaram a falar mal do David Leonardo. Eu nem sei quem é David Leonardo, nunca conversei com ele pessoalmente. Aí começaram a falar mal, eu falei, gente, vocês conhecem a pessoa? É muito comum isso, a pessoa está em exposição, começa a ser facilmente atacada. Aí eu falei, gente, vocês conhecem o David? Que eu saiba, tem uma esposa, tem um filho, tem uma família. Quem está entendendo? Vai atrás da pessoa. Por que você não vai atrás da pessoa? Liga para ele direto. Por que você não liga para ele? Então, direto acontece isso. As pessoas se sentem no direito de falar de quem elas nem conhecem. Quem está entendendo o que eu estou tentando dizer aqui? Amém, querido? Você não pode ser assim, você é um filho de Deus, você anda na luz. Se estamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, meus irmãos. Então é mais simples que funciona no reino de Deus, é menos complicado. É mais simples. Você é uma pessoa mais elegante, você é uma pessoa... Na hora que tem que falar, fala o que tem que falar. Mas não perde de vista que você também foi perdoado. Não perde de vista que você também é um pecador. Não perca de vista de onde que Deus te tirou. Aí toda vez que você começa a ficar arrogante demais, soberbo demais, nojentinha demais, enchendo as paciências demais, lembra de onde Jesus te tirou. Lembra o que você era sem o Evangelho. Lembra dos teus erros. É a maior vacina contra o teu orgulho. É você lembrar os lixos que você já fez. E aí você fica calmo. Eu fui lavado no sangue de Jesus. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. É tudo dele, por ele, para ele, que são todas as coisas. E aí quando a igreja começar a agir para valer assim, aí começa a mudar o Brasil. Já pensou as pessoas falando sem brigar? Porque nós, quando somos estouradinhos, vamos explodindo as pontes que nós mesmos íamos atravessar. Você explode a ponte que você mesmo ia caminhar por ela. Eu encerro esse ponto aqui com a história de um jovem que eu tentei ajudar. O pastor também ajuda as pessoas que estão desempregadas na igreja. Pastor, né? Aí ele não conseguia emprego, e aí ele me procurou, pastor, ajuda aí, esse período eu era pastor dos jovens na Igreja Batista Getsemane, lá em Belo Horizonte, uma grande igreja, mais de 40 mil membros lá em BH, então eu falei assim, não, eu vou te ajudar. Procurei os empresários da igreja, falei, olha, tem um jovem aqui, ele precisa muito de emprego e tal, e aí nenhum empresário queria ajudar esse jovem, nenhum, eu não quero, o outro não quer, que eu percebi uma resistência com esse jovem. Eu percebi uma resistência com esse jovem. Aí eu peguei e falei assim, olha, com um amigo meu, por que ninguém quer esse menino no trabalho? Aí ele me contou, esse empresário que era mais próximo meu, ele falou assim, olha, esse menino, ele está queimado, não é aqui na nossa igreja, ele está queimado na cidade inteira, porque ele sai falando mal do trabalho anterior, tão mal do outro patrão. Nenhum empresário quer contratar um funcionário assim. Ninguém quer uma pessoa assim que sai falando mal. Tudo bem, deu ruim, deu problema, segue tua vida. Mas não, ele fica falando mal, então ele ficou marcado. E aí, olha só, querendo ajudar o rapaz, mas o rapaz não se ajuda. Em Hebreus 12 está escrito assim, não se exclua da graça de Deus. Tem coisas que é você mesmo que se exclui. E lá em Hebreus dá o exemplo de Esaú.
Porque Esaú, o exemplo de alguém que se excluiu da graça de Deus é o exemplo de Esaú, conforme a carta aos Hebreus. Porque está escrito assim, que Esaú, ele vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Não foi isso que ele fez? E fala depois que ele ficou chorando. Ah não, agora eu quero. E ele é um exemplo de alguém que se excluiu da graça. Mas não foi a decisão que você tomou? As nossas decisões têm consequências. Por isso que nós temos que ser mais responsáveis quando a gente falar alguma coisa, postar alguma coisa, digitar alguma coisa. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, queridos irmãos? Vamos ter esse espírito calmo, como diz a palavra. Segunda orientação, você recebe essa palavra, amém, queridos? Então, em primeiro lugar, sinceridade e elegância. Vamos ter esse equilíbrio, aí nós vamos ser amigos do rei. A nossa vida vai avançar. Segundo o texto que nós demos é o 22, 29. Você já viu alguém bom naquilo que faz, excelente naquilo que faz? Olha, essa pessoa não vai ficar trabalhando em qualquer lugar. Ele vai ser promovido ao serviço real. Muitas vezes eu vejo pessoas falando assim também: ah não, pastor, era para eu estar ali. Se não acontecesse isso. E sempre o que acontece é culpa dos outros. Nunca é culpa da pessoa. Já percebeu isso? Nunca ela não tem culpa dela não estar ali. Porque ela acha que ela deveria estar ali. Aí eu falo assim, cara, você acha mesmo que era para você estar ali? Porque, cara, se fosse para você estar ali, você estaria ali. Né? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Eu acho que às vezes é você readequar a tua realidade. Não criar expectativas irreais acerca de si mesmo, que também é uma marca da maturidade. Quantos estão entendendo, amém, queridos? E aqui está dizendo, você já viu alguém bom no que faz? Então eu queria destacar 2, 3 coisas nesse verso também. Primeiro, as pessoas estão de olho em nós. As pessoas estão de olho em nós. As pessoas estão de olho em você, ainda mais agora na época das redes sociais, o Instagram e tudo mais. Mas as pessoas estão de olho em você. O tempo inteiro as pessoas estão de olho em você. O rei Davi, ele foi indicado por alguém que estava de olho nele, que não fala o nome dessa pessoa, no palácio de Saul. Saul estava lá perturbado, quer dizer, Deus permitiu um espírito que perturbasse a vida de Saul. E Deus estava preparando Davi. Então Deus colocou uma necessidade no rei Saul, e ele tinha preparado Davi para suprir essa necessidade do rei Saul. Quantos estão entendendo? Tinha uma necessidade que o próprio Deus tinha colocado e ele tinha preparado Davi. Mas aí o texto lá em 1 Samuel fala que tinha alguém que sugeriu, olha, eu conheço um menino que toca e as pessoas ficam calmas. O Quemuel toca, a gente fica agitado. O Davi era uma harpinha, calma, e aí eu conheço, aí estavam de olho. Quem é ele? Tem um menino lá, eu estou de olho aí, o pessoal está comentando ele. Então as pessoas estão de olho em você, as pessoas estão de olho, as pessoas estão percebendo. Então por isso que nós também temos que ter esse temor no coração, que Deus está conosco o tempo inteiro, amém, queridos? Teve uma vez que o pastor foi visitar a irmã, e aí chegou o pastor e outro auxiliar, assim, foram visitar uma casa, e quando chegaram na porta da casa, a mulher estava falando um monte de palavrões lá dentro, impropérios, xingando tudo, palavrão atrás de palavrão, e aí ele ficou assim, toca a campainha, agora eu não toco, ele ficou, aí toca a campainha, aí tocou a campainha, ficou aquele silêncio na casa. Aí a mulher abriu a porta, pastor, o senhor já estava aí? Ele falou, Deus já estava aqui antes. Deus já estava aqui antes. Então às vezes nós perdemos a consciência que Deus está conosco o tempo inteiro. Por isso que Paulo fala assim em Colossenses, quando você está trabalhando, não trabalhe primeiro para o seu patrão, lembra que antes você está trabalhando para o próprio Deus. Então o evangelho, a pessoa que se converte, a régua vai lá para cima, a gente está trabalhando para Deus, eu estou fazendo uma prova para Deus, eu estou fazendo um serviço para o próprio Deus, esse é o critério, estou servindo o próprio Deus. A mudança na mentalidade, no seu estudo, no seu trabalho, isso muda a tua maneira. Então Deus está vendo, as pessoas estão vendo, e aí então em segundo lugar, então seja excelente naquilo que você faz, amém, queridos? Isso aqui existe o princípio, Jesus fala um pouco sobre isso na parábola dos talentos. Enquanto ele não volta, Mateus 25, enquanto ele não volta, eu vou trabalhar, eu vou multiplicar aquilo que está na minha mão, e às vezes você só olha o que não está na tua mão. Você vai sair daqui essa noite, esses dias, Deus vai mostrar as potencialidades que já estão na sua mão, em nome de Jesus. Ah, pastor, e qual que é a minha área? E às vezes você fica olhando uma eterna miragem que vira um mecanismo de desculpa para você não fazer nada. Você tem que aprender a trabalhar no curto, no médio e no longo prazo.
Tem coisas que você está colhendo aqui, tem coisas que é depois, e tem coisas que são... O problema é a pessoa que joga tudo no futuro, ela vive eternamente satisfeita, eternamente dando desculpa. Então, querido, essa é uma conferência, Alcance 55, para você também já sair daqui, colocando a mão na massa, naquilo que você é bom, em nome de Jesus. Eu fui pedir um hambúrguer, o cara é tão bom, o cara que faz o hambúrguer, que eu vou comer daqui a pouco, que está sendo preparado, escute só a chapa ali, era difícil escolher o ponto do hambúrguer. Para mim é vermelho ou não, é só isso para mim. Não, mas você quer passado com suco ou sem suco? Ou suco no hambúrguer? Eu não conheço essa linguagem. O cara é o melhor no que faz. Quem está entendendo? O cara é profissional nos hambúrgueres. Hambúrgueres. O que você faz bem feito? O que você faz? Está na hora de você colocar isso para valer nas mãos de Deus, meu irmão. Pastor, eu gosto de fotos. Vamos fazer uma exposição de foto missionária para o Camboja, projeto de reconstrução lá das casas. Eu gosto de cachorros. Vamos fazer a passeata de cachorros evangélicos de Campinas. Marcha canina. Vamos fazer alguma coisa. O que você é bom? O que Deus colocou no seu coração? O que você... Essa é uma das maneiras de você identificar também, às vezes, a sua vocação. Alguns cantam. Você vê os meninos, o menino que cantou aqui, eu não consigo fazer nada. É muito difícil, ele faz parecer fácil. Cadê o irmão Dudu? Você está por aqui aí. Ele faz com a mão, um negócio assim, eu não entendo. Vocês sabem, a minha esposa, a Natália, ela é cantora lírica, meus irmãos. A pessoa nasceu em outro planeta. Não tem condições, eu completamente desafinado, eu desafino na palma, meu irmão. Eu bato palma fora de ritmo. Eu bato palma fora de ritmo. Então, o que você faz bem feito? Hoje é dia do escritor. Dá uma glória a Deus aí pelos escritores. Você escreveu uns textos aí, meu irmão, tá vendo? Então você faz aquilo que você é bom. Fica cada um na sua e dá tudo certo no final. E dá tudo certo no final. Então, o que você é bom? O que você faz bem feito? Eu te desafio essa noite. Nós te desafiamos nessa conferência a tentar entender como que você pode usar esse talento de uma maneira ainda com mais excelência para a glória de Deus. Amém, queridos? Então a minha esposa cantando. Se amado desperta, vem dar teu calor ao luar. Presta atenção agora o agudo. Te amo, Natália. A minha esposa, meus irmãos, ela é formada nisso, ela dedicou a vida a isso. Ela é formada na UFMG, formada em Manchester, na Inglaterra, em canto lírico. Ela começa a afinar. Por isso que fala assim, ixi, a pessoa divou. Já viu essa expressão? Porque uma diva, meu irmão, você não pode nem olhar para ela que ela, você desafina ela. Quando ela vai cantar numa ópera, quando ela vai cantar numa sala de concerto, é o dia inteiro ensaiando, é profissional o negócio. Ela fica o dia inteiro, 1 hora numa nota. A risada dela é lírica. Então você tem que fazer aquilo que você é bom, amém, queridos irmãos? Você tem que fazer aquilo que você é bom. E nós precisamos uns dos outros. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Faz sentido? Faz sentido? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque às vezes você, alguém que vai na pizzaria, você é a pessoa mais desorganizada. Você nem percebe, tem alguém organizando a mesa com os amigos. É normalmente o líder. O líder é o que organiza, tem iniciativa. Você é o cara que vai falar as coisas engraçadas, mas não tem graça se só tem o cara organizando. Você comeu? Limpou a boca? Você, senta ali. Então, um é o líder. Tem um na mesa que é mais esperto que os outros. Ele normalmente não é o mais rico, mas ele está pensando até o cara que não pode pagar, como é que vai ajudar a pagar no final. Tem sempre alguém assim, o cara é águia. Esse aí vai ser o seu chefe, ou já é o seu chefe. Porque ele se preocupa como é que a pessoa vai embora. Ele que decide as coisas. Democracia, cada um escolhe a pizza. O pessoal desiste da pizzaria que está e vai para outra. Então ele fala, é daqui para frente, meus irmãos, é daqui para frente. E aí, meia presbiteriana, meia assembleiana, tá bom, coloca aí, tá bom. Ele vai tomando decisões, então precisa dessa pessoa. Você sabe organizar um evento?
Você consegue organizar uma conferência dessa? Você tem noção da dificuldade que é preparar uma conferência dessa? Ligar para a banda Quemuel, ligar, organizar. Você tem noção a complexidade que é organizar um evento? Você não consegue chegar na hora, você e outro, você não chega no horário. Você não tem respeito com o tempo da pessoa, com o seu não tem problema mesmo, é a sua vida. Você não tem respeito com o horário do outro, você não consegue chegar no horário de uma reunião que vai te beneficiar. Qual a tua capacidade de organizar um evento com 5 pessoas? Nenhum, zero. Qual a tua capacidade de organizar o Brasil? Nenhuma. Então, maneira a crítica que você faz ao político também. Se você está tão nervoso, candidata, nós vamos ter o prazer de votar em você. Você tem que... Já que você está tão nervoso, se torna vereador aqui, então, em Campinas. Já que você é o bom, você não tem a resposta para tudo. Agora, precisa de alguém na mesa para contar caso. Não tem? Aí tem um outro que a cabeça dele está nas duas. Ele fica vendo Netflix o tempo inteiro. Mas ele chega, ele é interessante. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É a pessoa interessante. Ela vai chegar, ela vai falar do livro que ela leu. Ela vai falar, você viu o Rei Leão? Você não viu Toy Story? Você não viu Aladdin? Você não viu Dumbo? O que você assistiu esse ano no cinema? E ele começa a contar. E ele fala da série que ele vai lançar. E ele é legal, ele tem um caso para contar. Tem gente que não tem história para contar. Você senta na mesa e fica olhando para a pessoa, pensando assim. E tudo bem. Conta alguma coisa. Você apanhou um dia na vida? A pessoa é um androide. A inteligência artificial passou você. A Siri é mais interessante que você. Qualquer robô é mais engraçado, mais legal. Abre a sua mão assim, Deus, nós queremos ser excelente no que fazemos. Nós não queremos perder a nossa própria característica, Deus. Olha quem veio para essa conferência, às vezes desnorteado, querendo ser o outro. Seja você, no talento que Deus te fez, da maneira que Deus te fez, com o dom que Deus derramou sobre a sua vida. Execute o dom que está na sua vida, meu irmão. Paulo diz assim para Timóteo, eu vou falar isso para vocês: não desperdice o seu dom. Eu vou repetir, palavra de Deus: não desperdice o seu dom. Não desperdice o dom de Deus que está na sua vida. Nós oramos, ó Pai, para que de fato alcance 55, seja uma bênção, que aqui sejam, ó Deus, despertadas vocações para o nosso país, que aqui as pessoas possam entender como que elas podem contribuir. Cada um de nós, Senhor, contribui com uma pequena parte. Cada um de nós ajuda com uma coisa, Senhor, mas nós não queremos ser apáticos, ó Deus. Nós não queremos ser, ó Deus, pessoas que o tempo passou e a gente fala, puxa, eu não fiz nada, fiquei só reclamando. Nós não queremos ter esse tipo de fala na nossa boca daqui a alguns anos. Por isso, nos ajude a acordar, a despertar. Olha também, Senhor, quem está triste, quem está falando, não, já passou o tempo. Não passou nada de tempo, não. Mostra para nós que se estamos aqui é porque o Senhor está permitindo. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mostra para nós, ó Deus, que ainda há um propósito, há um significado para cada um de nós. Mostra para cada um de nós, ó Deus, que apesar de todos os desafios, o Senhor nos ama, o Senhor tem cuidado de nós, conforme a Tua palavra diz. Por isso que possamos ser excelentes, fazer aquilo que nós fazemos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos? Uma vez tinha um pastor pregando, e ele falou assim, gente, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é perfeito. Aí tinha um corcunda assim, e ele falou assim, mas e eu? Você é o corcunda mais perfeito que eu já vi. Então às vezes você olha uma coisa se julgando pelo critério dos outros. Deus é que está no controle de todas as coisas. Deus é que está no controle de todas as coisas. Então, você já viu alguém excelente no que faz, vai ser promovido ao serviço real. Nós oramos por promoções aqui no emprego em nome de Jesus. Nós oramos pelos jovens brasileiros, uma das taxas de desemprego maiores em todo o mundo. Tem misericórdia dos jovens no Brasil, Senhor. Tem misericórdia dos jovens que às vezes estão tristes esse semestre. Ó Deus, que hajam orações aqui esses dias, que seja um ambiente de fato, uma atmosfera espiritual, de oração, de companheirismo. Ó Deus, que possamos abrir portas para outros, ó Deus, que possamos ser misericordiosos, que possamos lembrar dos nossos irmãos. Ajuda a tua igreja, Senhor, ajuda cada um de nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? Em último lugar, diz assim o texto lá de Provérbios 25, 6 e 7. Não se engrandeça na presença do rei, e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Jesus vai falar a mesma coisa lá na frente. Não é sobre o lugar que você senta, é sobre quem é você.
Jesus ele fala com os fariseus em Mateus 23, ele fala assim, ó, vocês se assentam na cadeira de Moisés, mas vocês estão longe da lei de Deus, estão longe da obediência, estão longe da santidade. Vocês fazem orações nas casas das viúvas para disfarçar a pouca vergonha de vocês. Vocês são pessoas que estão longe de Deus. Jesus falou isso, de gente que o que importa para ela é o cargo, o que importa para essa pessoa é a posição. O cristão é conhecido por aquilo que ele dá, não por aquilo que ele ganha. O cristão é conhecido por aquilo que ele entrega, aquilo que ele doa. O evangelho é o contrário dessa lógica, meus irmãos, de eu ser melhor do que você. Não é isso que o evangelho ensina. Não é esse o ensinamento de Jesus. É tão simples isso. E às vezes vai virando uma confusão tão grande, que aí inverteu tudo. Está tudo errado. Está errado isso, meus irmãos. Amém, queridos? O que está dizendo aqui? Que nós não devemos ser pessoas arrogantes, ser pessoas que brigam por mesquinharia, que nós devemos conhecer a nossa identidade diante do próprio Deus e entender o tempo das coisas. É uma lição muito bonita desse provérbio também. Você não atravessar protocolos, você não atravessar o tempo, mas você também ser paciente em nome de Jesus. Entender quem é você, entender o seu momento, é uma marca de maturidade. Não ser instável. Paulo diz em Efésios que a marca da imaturidade espiritual é a instabilidade. A pessoa ela fica apavorada. Então não sejam como crianças, levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. É uma pessoa instável. Qual que é a marca de alguém maduro? Ela está firme. Antes, cresçamos em tudo. Em tudo. Em tudo. O que é tudo? É tudo. No casamento, na família, em tudo, nos estudos, no trabalho, em tudo, na igreja, nas amizades, em tudo, no cabeça que é Cristo Jesus, em amor. E aí então, qual que é a marca da maturidade? É o equilíbrio da verdade e do amor. Cresçamos na verdade em amor. É a pessoa ser equilibrada na verdade em amor, é uma marca de alguém maduro. Então, que nós também possamos aprender essa lição na nossa geração, amém, queridos? Seja mais paciente. Não seja precipitado como o filho pródigo. Não seja alguém afoito, porque aí você vai tropeçar em você mesmo. Então seja alguém que aprende também a esperar as lições da espera, acalmar o coração, não ser ansioso, não ser alguém afobado. Eu lembro, por exemplo, no início do ministério, o pastor Jorge Linhares, a gente foi conversar com uma mãe que tinha um filho preso. Eu já contei isso aqui. Eu vou contar de novo, não estou nem aí, vou contar de novo. Aí, eu falei com a mãe assim, onde que aquele filho teu está preso, aquele presidiário? E eu ficava repetindo assim, presidiário, teu filho presidiário. Quando o pastor Jorge me chamou no canto, ele falou assim, você não fala assim com a mãe do menino. Eu tinha ali, no início do ministério, 20 e poucos anos. Eu falei, como que fala então, pastor? Eu não sei, desculpa. E o pastor Jorge era bravo o pastor Jorge Linhares. É a mesma escola do pastor Aguiar, você não entendeu? Você tem que aprender a ouvir uma bronca, senão você derrete, você começa a chorar. Está cheio de menino que derrete hoje. Menino criando apartamento, pega vírus do computador, vira homem, irmão. Vira homem. Você não ia aguentar um dia aqui na Nazareno, não é não, Mica? Ei, Cristiano, estou falando, você não ia aguentar um dia aqui na Nazareno. Com o pastor Aguiar, a vassoura, pastor Jorge Linhares. Você fica quieto, eu fiquei quieto, pastor, eu não sei. E ele falou assim, você não fala assim, é a mãe do menino, é uma mulher de Deus, Davi. Ela é uma mulher de Deus, olha o tanto que ela está sofrendo, o filho dela aprontando, o menino aprontando, o menino ajuda, está aí na cadeia. Você fala assim, interno, ele está internado, interno num presídio. Você tem que ter pudor para falar com a mãe do menino, não é assim. Você não pode sair falando assim, desrespeitando a mãe do menino. É uma vez só também, que eu aprendi. Pastor, fica tranquilo, agora eu estou internando todo mundo. Qualquer lugar, como é que está? Ele está internado lá, como é que está? Está no hospício, como é que está o interno lá no hospício? Eu aprendi, mas quem está entendendo o que eu estou falando? Você vai aprendendo com humildade, vai aprendendo um passo de cada vez, vai ganhando experiência. Aí você vê hoje aí o menino quer sair pastoreando os outros, não é assim que funciona. As coisas têm uma maneira. Paulo fala com Timóteo, você tem um chamado, não desperdice o dom que está na sua vida, por imposição das mãos do presbitério. Ele foi comissionado. O que é um cristão? Aí você vai falar, é um pequeno Cristo. Tá, o que é Cristo? É ungido.
Cristo significa ungido, ele está na unção do próprio Deus. O Espírito me ungiu, é alguém capacitado. O sacerdote, ele era ungido. Moisés, Êxodo 28 e 29, ele ungia o próprio irmão Arão. Que significava o óleo na cabeça? Significava estar capacitado, estar revestido de autoridade, está ungido. Está ungido. Então, o Salmo 133, a comunhão, como é boa e agradável os irmãos que vivem em união, é como o óleo derramado na cabeça de Arão. A amizade, de acordo com a Bíblia, a unidade te capacita, te dá autoridade para falar. Então, Jesus é ungido de Deus. O que é um cristão? É um ungido. O que é um cristão? É alguém que está na unção de Deus, está capacitado por Deus, está debaixo da direção de Deus. Então também que você saia dessa conferência ungido em nome de Jesus, capacitado. Quando você falar, as pessoas vão ouvir você falando, porque você não está falando da tua cabeça, você não está inventando a roda. Querido, ninguém aqui vai inventar a roda. Essa conferência não está se propondo, é o ontem como hoje para o amanhã. Nós fazemos parte de uma história, amém, queridos irmãos? Fazemos parte de uma história. Olha que lugar bonito. Você pode aplaudir o Senhor em honra a todos os irmãos da igreja do Nazareno do passado. Aplauda mais forte. Pastor Aguiar. Olha que bonito isso daqui. Aplauda mais forte. Olha aqui, nós estamos pregando aqui porque alguém trabalhou aqui antes. Aplauda mais forte. Alguém chorou aqui antes. Alguém derramou sangue aqui antes. Amém, queridos? Então nós temos que ter respeito pela história das pessoas. Nós temos que ter temor. Ontem eu preguei lá na Igreja Batista do Morumbi. E é difícil você pregar no púlpito que o pastor Ari Veloso pregou, no púlpito do pastor Lisânias Moura pregou. Então eu cheguei e falei, gente, eu estou tremendo aqui, eu estou no púlpito onde o pastor Lisânias prega, o pastor Ari Veloso pregou. Então que a nossa geração tenha essa consciência também. Amém, queridos? Tenha essa consciência. E é porque está escrito aqui no texto de Provérbios. Não fica você se convidando, você apavorado. O rei é Deus, meu irmão. Agora eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: aqui o rei é Deus, meus irmãos. Quem é o rei dos reis e senhor dos senhores? De onde que provém? Quem é o rei último? Quem é o supremo pastor, como diz na Bíblia? Quem é o alfa, o ômega, o princípio e o fim? Quem é? É o próprio Deus, Jesus. O trono de Cristo é o ponto fixo em um universo instável, meu irmão. É dele que procede a bênção, é dele que procede todas as coisas. Então, queridos, em última, elevar agora isso aqui à última instância, a nossa vida está nas mãos de Deus. Eu creio em Deus, eu creio na palavra, eu creio no Evangelho, eu creio em Jesus de Nazaré, eu creio no Senhor Jesus. Amém, queridos? Então nós temos que acreditar em Deus, crer. Você é um cristão, você está na unção de Cristo, então não se precipite. E aí eu tenho certeza, querido, se a gente obedecer essas orientações diretas e simples, poderia falar um tempão aqui, exemplos. Sinceridade e equilíbrio. Paulo diante de Agripa. Ele chega diante de Herodes Agripa. Herodes Agripa, a família dos Herodes. Herodes o Grande mandou matar as crianças quando Jesus nasceu. Herodes Arquelau, vários Herodes. Herodes Antipas, a crucificação de Jesus. Os Herodes que mandaram matar, arrancar a cabeça de João Batista. Aí Paulo está diante de Herodes Agripa e fala assim: é uma honra estar na tua presença. Eu estou agradecido pela oportunidade de falar na tua presença. Olha a sinceridade e elegância do apóstolo Paulo. Por isso é o apóstolo dos gentios. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Era alguém habilitado a falar. Não é alguém nervosão. A parábola da orelha perdida. Você já ouviu essa história? Eu sou igual Pedro, pastor. Eu chego arrepiando mesmo. Arranco a orelha dos outros mesmo. Primeiro que Pedro, isso aí foi antes da ressurreição de Cristo e antes de Pedro ser cheio do Espírito Santo. Ele arrancou a orelha do soldado. Aí Jesus, Pedro, tem misericórdia, Pedro. Aí Jesus vai lá, coloca a orelha de volta, cola a orelha, milagre. Então, como ouvirão se não houver quem pregue? Como ouvirão se você arrancar a orelha das pessoas? Então, elegância. Então, vamos ser mais elegantes em nome de Jesus? Vamos ser pessoas, então, mais íntegras, honestas e excelentes naquilo que Deus nos chamou para fazer. Vamos fazer isso, vamos assumir esse compromisso, amém, queridos? E não vamos ser precipitados, vamos ser pacientes, vamos na unção de Deus. Queridos, se a gente praticar isso no nosso convívio, no nosso dia a dia, nós vamos deixar de ser um problema para o mundo, aí nós vamos começar a fazer parte da solução.
O Brasil não precisa de mais uma família destruída. O Brasil não precisa de mais um filósofo de boteco. O Brasil não precisa de mais um teólogo de boteco também não. O Brasil precisa de homens e mulheres de Deus, pessoas lúcidas, pessoas que vão sentar para resolver problemas e não criar mais problemas. Já temos problemas demais, pessoas capazes de tomar decisões complexas. Vamos orar por isso na nossa geração, amém, queridos? Sentar, ouvir qual que é o problema, identificar qual é o verdadeiro problema, orar, pedir a luz de Deus na resolução daquele problema, daquela situação. Que Deus abençoe a vida de vocês, queridos. Que Deus levante aqui executivos esses dias, que Deus levante aqui artistas esses dias, que Deus levante você. Está na cidade de Carlos Gomes, um dos maiores compositores do Brasil, que mudou a história da ópera, meus irmãos. Carlos Gomes nasceu aqui em Campinas. Carlos Gomes foi o primeiro brasileiro com fama mundial. Você sabia disso? O primeiro brasileiro que contribuiu com a alta cultura mundial foi Carlos Gomes, nasceu aqui em Campinas. E Carlos Gomes foi de uma família de músicos aqui. E aí ele foi se apresentar lá no Rio de Janeiro. O imperador gostou dele, financiou os estudos dele lá na Itália. E aí então ele começou a compor. Ele entrou, chegou na Itália, que estava no auge da ópera nessa época. A minha esposa queria ter nascido nessa época, meus irmãos. Estava no auge. E ele falou assim: não, aqui eu quero compor de igual para igual com os maiores do meu tempo. Eu quero compor de igual para igual. E ele entrou, ainda pegou lá o José de Alencar, o Guarani. E aí ele vai, e aí fez história. Quantas e quantas e quantas óperas. Queridos, e aí naquela época, século XIX, que nós possamos continuar, então, que Deus levante aqui novos compositores para continuar essa história tão bonita que começou aqui em nome de Jesus. Amém? Para a glória de Deus. Então nós somos brasileiros. Tem brasileiro? Quem é brasileiro aí? Levanta a mão, quem é brasileiro? Deixa eu ver, você é brasileiro? Tem algum estrangeiro com outra nacionalidade? Levanta a mão. Tem algum outro? Se tiver, me dá um grito aí. Ou é 100% brasileiro aqui? Nós somos brasileiros. Então, tudo que foi produzido no Brasil, nós somos tão herdeiros quanto os outros. Você está entendendo? Nós somos tão herdeiros quanto... João Gilberto morreu. Nós somos tão herdeiros da Bossa Nova quanto qualquer outro brasileiro. Nós somos tão pentacampeões quanto qualquer outro brasileiro. Nós somos tão herdeiros de Machado de Assis quanto qualquer outro brasileiro. E agora a nossa geração tem a oportunidade de continuar escrevendo uma bonita história na literatura. Uma bonita história, agora também com as nossas convicções de amor, de fé, de esperança. Amém, queridos irmãos? Não como que somos os primeiros, mas esse é o tema dessa conferência. Nós, não é nós sermos religiosos. Não existe cristianismo de meio período. Eu não sou crente aqui e no meu trabalho eu vou viver de qualquer jeito. Vou ser um funcionário porco. Nós estamos vendo que tem que ser um bom funcionário. Não é porque eu estou aqui que eu vou chegar lá fora e falar: vocês estão indo para os quintos dos infernos, Não, eu vou falar com amor, com graça, com palavras de equilíbrio, como está escrito lá em Colossenses, que o seu falar com os de fora seja temperado com sal, para que saibam a responder a cada um. Então o cristão tem que falar com sal para quem é de fora. É uma maneira de falar com quem é de fora do corpo, e a outra maneira, quem falar, não é assim na família? Na sua casa você fala de um jeito. Você vai chegar na sua casa agora e vai colocar aquela roupa de refugiado da guerra, confortável. Eu tenho a minha me esperando lá, toda rasgada, mas confortável. Ela entra sozinha assim em mim. Então, é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. E vamos então amar o próximo. Como o Kemuel cantou aqui. Vamos amar o próximo. Vamos ser um problema menos. Se a gente for um problema menos, meus irmãos, já está bom demais. A verdade é essa. O Brasil é a 10ª nação mais rica do mundo. Nós saímos em 100 anos do nada para a 10ª nação mais rica do planeta Terra. O Brasil é a primeira nação que discursa na Assembleia Geral da ONU. Primeiro chefe de Estado que fala todo ano na Assembleia Geral da ONU, lá em Nova York. É o chefe de Estado do Brasil, porque foi assim na primeira reunião no pós-guerra e mantiveram a tradição até hoje. O Antônio Guterres, que foi o secretário-geral da ONU, ele disse que, primeiro lusófono, português, a falar, a liderar a ONU, ele pegou e disse: olha, o Brasil está na hora dele ajudar a mediar conflitos globais. Por quê? Porque ele é um país que conversa com todos.
O Brasil tem que assumir esse lugar. Então, as pessoas veem tantas coisas no Brasil, e às vezes nós somos os primeiros a só olhar os problemas, só olhar o recorte agora, aqui. Vamos pensar diferente, com mais fé, com mais esperança e com mais amor. Amém, queridos? Quero fazer uma oração. Feche os seus olhos, quero orar. Um minuto de oração. Vou chamar aqui os irmãos do Quemuel, chamar aqui os pastores. Vem aqui, Mica. Vamos já orar junto aqui. Deus, muito obrigado por essa conferência. Alcance 55. Ó Deus, abençoa, Pai, esses dias aqui. Sejam dias muito especiais, ó Deus. Para a gente sair daqui simplificados daqui. Não saímos daqui complicados. Saímos mais leves, mais normais, mais calmos, ó Deus. Entendendo, ó Deus, que são tantas orientações na Bíblia, mas se nós praticarmos duas orientações aqui, que nós guardarmos no coração, querido, às vezes vai ser uma frase aqui que vai mudar a sua vida em nome de Jesus, uma semente que será lançada aqui, fique atento. Nós oramos então, Deus, pelos outros que vão ministrar, pelo louvor, que seja um período de reflexão, seja um período, ó Deus, de orarmos pelo Brasil, de entendermos que fazemos parte dessa mesma nação. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, desperta vocações. E eu oro em especial, coloquei um desejo no coração de orar em especial por quem está confuso vocacionalmente. Vamos ficar todos em pé nesse momento, fica de pé no seu lugar. E eu quero encerrar essa última oração, passar ao pastor Fábio Mica, meu irmão. Eu quero orar por discernimento de vocações, amém, queridos? Discernimento, orar por discernimento. Abre aí tua mão, vá orando aí, um minutinho de oração. E Deus, nós oramos também, Senhor. Olha, jovens que às vezes estão confusos, qual que é o caminho deles? Qual direção? E são tantas vozes falando, que possamos ouvir a Tua voz, Senhor. São tantas luzes disputando a nossa atenção, e às vezes nós nos distraímos, começamos a seguir um vagalume para lá, outro para cá. Mostra um farol na nossa vida, Senhor. Mostra para nós pessoas que estão às vezes deprimidas por não conseguirem tomarem decisões, ficam patinando, e nós já estamos agora indo para agosto de 2019 e passou mais um semestre, e esse amado irmão, essa amada irmã às vezes está confuso. Nós oramos em especial que essa conferência traga luz nas nossas decisões, como a Tua palavra sendo ministrada, porque a Tua palavra é lâmpada para os pés, a Tua palavra é luz para o nosso caminho. Então nós oramos, Deus, pela Tua misericórdia, que tenhamos essa maior generosidade no coração, de entender o chamado do outro também, de entender que aquilo que o Quemuel faz lá na Avenida Paulista, nós não vamos fazer, mas eles estão lá fazendo. Aquilo que o Hildo faz, aquilo que o Cristiano faz com os adolescentes, aquilo que o pastor Fábio Mica faz, aquilo que o outro faz, que possamos celebrar a vida do outro, amar o nosso irmão, e entender que todos estamos buscando esse discernimento, e pedimos também, Deus, que o Senhor nos dê um discernimento coletivo também, em corpo. O que nós devemos fazer juntos? O que nós podemos nos unir mais para realizarmos no Brasil? Será que nós devemos cuidar de uma praça? Já pensou as igrejas se unindo no bairro para cuidar da praça? As igrejas se unindo, os jovens das igrejas ajudando a preservação das praças, que servem para toda a comunidade, incluindo para nós mesmos, incluindo para a nossa própria família. Ó Deus, nós não queremos confundir, nós não queremos nos tornar ativistas cívicos, ativistas políticos, mas se tem pessoas vocacionadas para isso, levanta no nosso meio, ó Deus. Se existem pessoas com essa vocação, levanta aqui no nosso meio. Ó Deus, a igreja não vai virar agora uma agência de design, a igreja não vai virar agora uma produtora de Hollywood, mas se tem pessoas vocacionadas por Deus, que o Senhor levante aqui servos e servas do Senhor, ó Deus, que vão então, em nome de Jesus, fazer um entretenimento sadio para a Tua glória, produzir livros, produzir música, produzir filmes, séries legais, culturais, sadias, felizes. Ó Deus, a igreja não vai virar uma instância térmica, comunidade de fé nossa, como os discípulos falaram, nós vamos dedicar a palavra, a oração, nós vamos administrar aqui o batismo, a ceia, mas Deus, levanta empreendedores aqui no nosso meio. Quantas oportunidades de turismo no Brasil, Senhor, um litoral brasileiro tão bonito, Senhor, então que o Senhor possa capacitar aqui, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos por esta igreja, conhecida no Brasil e fora, por tantos jovens empreendedores. Muito obrigado pela igreja do Nazareno, Senhor,
que daqui tem saído, sempre saem daqui, Senhor, pessoas incríveis, abençoadas. Que essa unção continue na vida dos irmãos queridos aqui, que eles continuem desenvolvendo esses talentos. Fica conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa aquilo que nós fazemos, ó Deus, fizemos esse ano que não alegrou o teu coração. Queremos entrar na reta final desse ano cheios do teu Espírito Santo. Que esse segundo semestre seja uma bênção nas nossas vidas. Que esse segundo semestre seja uma bênção na nossa faculdade, na nossa escola. Olha quem está desanimado nesse meio do ano. Olha quem está desanimado, veio para essa conferência dizendo: Senhor, fala comigo, fala conosco, escuta o nosso clamor. Nós oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E alcance 55 diz...